a quantidade de amperagem. Qual é o disjuntor trifásico que eu vou colocar? Então, já está escrito aqui, mas aí a gente vai estar mostrando para você o passo a passo de como eu cheguei nesse ponto, que é uma corrente nominal. Eu vou ter que somar mais 15% desse valor aqui de 2,10. Então, já vai ter outro cálculo, já vai ter outro ponto aí de referência. Está parado na inércia, vai ter uma força muito grande para poder movimentar ele, vai ter o pico de corrente. Se esse pico aqui aumentar até 10 vezes mais e depois estabilizar, ele não vai desarmar. Olá, tudo bem? Nessa aula nós vamos ver o dimensionamento para o circuito elétrico industrial. Como, por exemplo, podes ver, temos um circuito aqui de força, onde temos o disjuntor trifásico, o contator, temos aqui o relé térmico bimetálico de sobrecarga e temos o motor elétrico trifásico. Lembrando que esse motor eu tenho de 220 a 380 volts, que é a tensão de alimentação desse motor. O motor de 6 terminais com a tensão 220 a 380 volts. Lembrando que nessa característica, para ligar um motor em 220 volts, eu vou ter uma corrente nominal de 2,10. E para ligar em 380, eu vou ter uma corrente nominal de 1,22. O fator de serviço de 1,15, que é o que normalmente encontra no motor elétrico trifásico, tá? Normalmente se encontra desse ponto aqui, FS, que é o fator de serviço. Que o que é o fator de serviço, professor? É quantos por cento a mais esse motor vai suportar de corrente e de potência sem que ele aqueça de forma prejudicial. Então, o motor ele tem 1,22 amperes de 380 volts, porém ele ainda pode aguentar 15% a mais. Então, se ele pode aguentar 15% a mais, quanto é que eu vou poder regular esse relé térmico bimetálico de sobrecarga? Então, vamos fazer os cálculos, tá? Qual é o contator que eu vou ligar? A quantidade de amperagem. Qual é o disjuntor trifásico que eu vou colocar? Então, já está escrito aqui, mas aí a gente vai estar mostrando para você o passo a passo de como eu cheguei nesse ponto. Veja bem, olhando aqui para aqui novamente, eu tendo um motor elétrico trifásico 380 volts, tá? 220, 380, isso aqui é a característica do motor, com uma corrente nominal dessa, e eu tenho um fator de serviço que é 1,15, que é 15% a mais que ele suporta de corrente. Quando eu vou fazer o cálculo para poder saber a corrente que vai passar para a ligação do motor, você vai olhar aqui, ó, tenho 380 volts, com a corrente nominal de 1,22 amperes, corrente máxima vai ser igual a corrente nominal vezes o fator de serviço. Corrente máxima vai ser igual a 1,22, que é a corrente nominal, levando em consideração que era para 380 volts, 1,22, vezes o fator de serviço, que é 1,15, que é 15% a mais. Então, consequentemente, eu tenho uma corrente nominal de 1,22, que esse motor poderá chegar até 1,40 amperes, sem que seja prejudicial às suas bobinas. Então, não vai prejudicar a bobina, tá? Até 15% a mais, até 1,40. Então, quando você tem essa característica aqui de 380 volts para fazer a ligação, você nota aqui, ó, tem aqui em cima 380 volts que vai alimentar, chegando às 3 fases, né, no disjuntor, saindo do disjuntor para o contator, entrando aqui no relé, entrando aqui no motor, tendo aqui 220, 380, para 380, 1,22 amperes. A gente sabe que, olhando para lá, vai dar 15% a mais. 15% a mais vai ser igual a 1,4 amperes. 1,4 amperes vai ser a corrente que eu vou estar regulando aqui o relé térmico bimetálico de sobrecarga, tá? Então, eu vou estar regulando para 1,4, que é a corrente máxima que pode passar para a ligação desse motor elétrico. Beleza, professor, entendi. Então, aqui eu tenho de 9 amperes, porque o que novamente o que você encontra no mercado, um dos mínimos é de 9 amperes. Tem inferior, mas o que é mais encontrado em locais aí onde você vende contator é no mínimo 9 amperes, tá? É o que é o mais encontrado. Então, você pode colocar aqui um contator de 9 amperes, que ele vai suportar nos seus contatos principais 9 amperes. Por quê, professor? Porque aqui ele vai passar 1,4 amperes, então 9 amperes aguenta tranquilo. E aqui o disjuntor, você vai colocar sempre com 20% a mais de potência. Então, 1,4 mais 20% vai dar em torno aí de 12 e alguma coisa. Porém, você pode colocar um de 2 amperes que vai proteger o circuito aí tranquilo. Então, automaticamente, você, sabendo a corrente máxima, você já vai identificar qual é a regulagem do relé térmico bimetálico de sobrecarga, já vai saber qual é a corrente que o contator vai suportar pelos seus contatos principais e qual é a corrente que vai passar pelo disjuntor
principal. Levando em consideração esse nível de corrente que nós estamos trabalhando, poderíamos estar trabalhando com uma corrente de 1,5 milímetros, porém a norma diz que a gente tem que estar utilizando um de 2,5 milímetros para poder utilizar nos circuitos de força, ou seja, o circuito onde passa as 3 fases direto para o motor elétrico trifásico. É essencial que a gente utilize um de 2,5 milímetros para todos os condutores, porque é um circuito de força. Então, levando em consideração a tensão de 380 volts. Se eu for utilizar 220 volts com a corrente de 2,10 amperes, que é uma corrente nominal, eu vou ter que somar mais 15% desse valor aqui de 2,10. Então, já vai ter outro cálculo, já vai ter outro ponto aí de referência. Deixa aqui nos comentários. Se eu tiver aqui utilizando uma rede trifásica de 220 volts com a corrente nominal de 2,10, com o fator de serviço 15% a mais, através dessas explicações que eu mandei, que eu expliquei aqui para vocês, deixa aqui nos comentários qual é o tipo de corrente que eu vou ter que estar regulando o relé térmico bimetálico sobrecarga, qual é o contator e qual é o disjuntor. Lembrando que se eu tenho aqui uma tensão de 380, eu tenho um cálculo. Se eu tenho uma tensão de 220 volts, eu vou ter outro cálculo para poder dimensionar os condutores, para dimensionar aqui o relé, para poder dimensionar o contator e o disjuntor, tá? Isso aqui vai influenciar e muito. Lembrando que você vai ter aqui no mínimo 2,5, que é o condutor para ligar o motor elétrico trifásico. Lembrando que quando você vem aqui para os disjuntores, nós temos disjuntor de curva B, curva C e curva D. Os disjuntores de curva B são para cargas resistivas, o de curva C para cargas indutivas, para carga curva D para cargas indutivas de alta corrente. Por exemplo, quando eu tenho um de curva B, que é para carga resistiva, utilizando aí lâmpadas e chuveiros elétricos, eu posso estar utilizando aí, ó, que ele vai até 5 vezes a corrente nominal. 5 vezes a corrente nominal quer dizer que ele, quando ligar o equipamento, ele vai dar um pico de corrente até 5 vezes e voltar. Então, ele vai aguentar e vai ter um retardo aí até 5 vezes mais. Se você for para cargas indutivas, você vai ter aí, ó, 10 vezes mais, que seria para cargas indutivas em industrial, tá? Para o TUG, que é tomada de uso geral, tomada de uso específico, que vai até 10 vezes mais dessa corrente. Então, você vai estar utilizando de curva C, que é para cargas indutivas na parte predial. Ah, professor, é tomada, mas tomadas utiliza aí, que utiliza liquidificador, ventilador, que tem motores elétricos, tá? Então, utilizamos aí, ó, o de curva C para cargas indutivas, para as tomadas também. E o de curva D, que é muito encontrado nas partes de subestações, que é até 20 vezes mais a corrente nominal, você vai estar aí o de curva D, tá? Então, normalmente, se eu estar te ligando aqui um motor elétrico, esse motor elétrico aqui, ó, ele vai ser utilizado de curva C, porque ele vai ter um retardo. Quando tiver aqui o eixo aqui, ó, do motor, tá parado na inércia, vai ter uma força muito grande para poder movimentar ele, vai ter o pico de corrente. Se esse pico aqui aumentar até 10 vezes mais e depois estabilizar, ele não vai desarmar. Esse disjuntor aqui, ele não vai desarmar, tá? Porque ele vai ter um retardo, ele vai esperar para ver se estabiliza essa corrente para poder trabalhar normalmente, tá? Pronto, beleza? Aqui no circuito de comando, você pode observar que no circuito de comando, você pode trabalhar com meio milímetro quadrado, um condutor de 0,75 milímetro quadrado, de 1 milímetro quadrado, de 1,5 milímetro quadrado, o condutor aqui, ó, que seria da quantidade de milímetro, ele só vai servir, esses condutores aqui, para poder alimentar os contatores. E a alimentação da bobina do contator, ele utiliza uma corrente muito pequena, que até onde meio milímetro quadrado ele suporta. Porém, às vezes, tem contatores que ele pega uma correntezinha um pouco maior, mas eu já vi aí de meio milímetro quadrado, de 0,75 milímetro quadrado, de 1 milímetro quadrado, de 1,5 milímetro quadrado, tá? Então, até 1,5 milímetro eu já vi aqui no mercado sendo feita a ligação. Você pode estar fazendo a ligação aqui do circuito de comando a partir de meia, de 0,5 milímetro quadrado, tá? Por quê? Porque aqui você vai estar com uma baixa corrente, uma corrente que seja capaz só para fazer a alimentação do contator, tá? No circuito de comando. E ali tem um circuito de força. Então, essa aqui é uma dica que eu estou passando para vocês de dimensionamento de condutores, de contator, de relé térmico e de disjuntor motor ou de disjuntor. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Curta esse vídeo, comente e compartilhe, tá? Eu sou o professor Douglas Amorim, aqui do Universo da Elétrica. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Este é o curso de Mestre em Elétrica, o curso mais completo do Brasil, pois você vai aprender toda a parte de elétrica predial, residencial, comercial e industrial. Tudo passo a passo
em videoaulas exclusivas com muita prática. Este é o único curso do Brasil que abrange toda a parte de elétrica industrial e também predial, incluindo projetos elétricos, manutenção e máquinas elétricas. Depois de fazer esse treinamento, você não vai precisar fazer mais nenhum curso de qualificação nestas áreas da elétrica, pois o curso de mestre em elétrica vai te dar a capacidade de você se tornar um profissional da elétrica confiante de executar qualquer serviço e dessa forma aumentar ainda mais o seu faturamento mensal como profissional qualificado, mestre na área da elétrica. Clique agora em enviar mensagem, pois as vagas são limitadas.